São Paulo encaminha acordo com o novo técnico. Vamos bater um papo aí sobre isso. Vamos falar também já sobre o jogo de domingo, que o Milton Cruz vai estar comandando aí o time. Tem negócio fechado em São Paulo, acertando saída de jogador. Isso e muito mais. Se você é novo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, belezinha? Tranquilão? Então vamos para as notícias do São Paulo. E já vamos de bate pronto e já falar sobre o Milton Cruz, né? Acabou que a gente nem comentou com vocês no vídeo de ontem sobre isso aí, né? O próprio São Paulo, na nota lá aqui, no comunicado que soltou da saída do Carpini, já colocou, né, com o Milton Cruz e assumiu o time aí até o novo treinador chegar aí, ó. Enquanto o novo treinador não for contratado, o São Paulo será comandado por Milton Cruz. Parece notícia antiga no clube, mas o auxiliar volta a ocupar o vago de interino após queda de Carpini, né, rapaz? Então tá aí, ó. Aí o que acontece? Tem muita gente que ficou puto da vida com a situação aí, porque ele processou o São Paulo um tempo atrás, né? A volta ao clube do Morumbi aconteceu em 2021, na atual administração, quando Hernan Crespo era o treinador e Muricy Ramalho é quem é o mais próximo. Já era coordenador de futebol, né? No caso o Muricy já era coordenador de futebol. A contratação gerou repercussão, já que parte da torcida criticava o auxiliar pelo processo trabalhista, o de maior cobrança que o clube já enfrentou. A princípio, Milton seria uma espécie de ponte entre o CT de Cotia da base e da Barra Funda, mas rapidamente foi absorvido para a comissão técnica do time profissional. Botaram ali, né? Vai ficar ali na base de Cotia, ali na Barra Funda, acabou que do nada já botaram ele na comissão técnica do São Paulo e ele que vai acomodar o time contra o Atlético Goianiense no domingo, né? Vamos falar sobre o novo técnico daqui a pouco. Não acredito que o novo técnico já vai estar na beira do campo domingo, né? Então deve ser realmente aí o Milton Cruz, né? E olha só, rapaziada, Milton Cruz, né? A última vez que ele foi o auxiliar do São Paulo, sequência de jogos dele aqui, ó. Ele tem uma sequência aí, ó. Ganhou do Goiás em casa por 1x0 em 2015, 2016 ali. Ganhou do Goiás em casa por 1x0, ganhou do Figueirense por 3x2 em casa, perdeu de 6x1 pro Corinthians, 6x1 pro Corinthians, aquele 6x1 inacreditável com o time reserva do Corinthians, era o Milton Cruz que estava no comando do São Paulo, ganhou de 4x2 do Atlético Mineiro, ganhou de 3x0 do Joinville e perdeu duas em casa para a Ponte Preta e também para o Cruzeiro, 2015, foi 2016, né, 2015 aí, e evidentemente, cara, assim, ele tem uma rejeição muito grande da torcida do São Paulo por causa dele, por duas coisas. Primeiro, porque ele processou o São Paulo, né, a maior cobrança trabalhista que o São Paulo já sofreu na justiça foi do Milton Cruz, né? E o segundo, que ele era o técnico do 6x1, aquele 6x1 bizarro, inacreditável, histórico, naquela vergonha, aquele negócio assustador que a gente perdeu de 6x1 para aquele time reserva do Corinthians, né? Aí ele tem essa mancha aí na carreira dele aí, né, cara? Enfim, e ele que vai comandar o time aí no domingo. Só pra gente encerrar o assunto Carpini, né, cara? Já foi demitido, a gente já comentou sobre ele. Ele teve aí 18 jogos no São Paulo, 7 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. O cara teve 50% de aproveitamento no São Paulo, né? O time dele São Paulo fez 26 gols, sofreu 19, né, e foi campeão da Supercopa do Brasil. Cara, 50% de aproveitamento é péssimo, tá? Não tem nenhum técnico que faça um bom trabalho, né, que esteja já aí fazendo um bom trabalho em qualquer time que tenha 50% de aproveitamento. É muito baixo, cara. Não existe 50% de aproveitamento. É muito ruim, tá? Muito ruim aí esse aproveitamento. E detalhe, a maioria dos jogos é no estadual, né? Que os jogos são contra times mais fáceis, contra times de Série B, de Série C, de Série D, né? Poucos jogos aí são de Série A, né? São 2 da Libertadores e 2 do Brasileirão, né? E uma Supercopa, 5, o resto é tudo estadual, né? Pra você ver como foi ruim aí o trabalho do Carpini no São Paulo, né? Enfim, olha só, rapaziada, Atlético Goianiense, próximo adversário do São Paulo, foi derrotado ontem pelo Botafogo por 1x0. São Paulo e Atlético Goianiense, que perderam os 2 primeiros jogos do Brasileirão, se enfrentam no domingo em Goiânia, tá? Detalhe, Atlético Goianiense e São Paulo, que se enfrentam no domingo, são os 2 únicos times que perderam os 2 jogos, tá? Nenhum outro time perdeu os 2 jogos aí da primeira e da segunda rodada, só São Paulo e Atlético Goianiense. Tem o Cuiabá, que perdeu o primeiro jogo, né? Foi goleado lá pro Atlético Paranaense, porém o Cuiabá não jogou a segunda rodada, né? Porque estava jogando na Copa Verde, né? Então
o Cuiabá está com jogo a menos, não jogou nessa rodada. Mas que o time que perdeu mesmo os 2 jogos, só São Paulo e Atlético Goianiense, que vão se enfrentar no domingo. Aí, cara, não pode ficar muito tempo sem vencer, porque esse campeonato aí, eu acho que vai ser um campeonato muito, muito equilibrado. Não é à toa, né, cara, que quase todo mundo aí pontuou, né? Só São Paulo e Atlético que perderam os 2 jogos, né? Criciúma, né, que deve brigar para não cair, foi lá no estádio do Galo e tirou o ponto deles, né? Então eu acho que vai ser um campeonato bem equilibrado aí e o São Paulo tem que reagir. Não pode demorar muito para ganhar o primeiro jogo aí não, porque senão fica bem para trás, não é? Para pensar em Libertadores depois, aí fica bem complicado aí, tá? Bom, agora, rapaziada, vamos comentar aqui um assunto complicado que é a situação aí do John Textor, tá? Isso aqui é uma bomba. Olha só, informação do O Globo. O vice-presidente do STJD ficou impressionado com o conteúdo que John Textor lhe apresentou e por isso pediu o adiamento do julgamento. O dono da SAF do Botafogo mostrou um relatório com foco nos jogos que ele citou, que é Palmeiras 4-0 no Fortaleza no Brasileirão de 2022 e Palmeiras 5-0 no São Paulo pelo Brasileiro de 2023, tá? A grande novidade do material foi a apresentação de vídeos com lances apontados como suspeitos. Quem já viu o material diz que os vídeos são convincentes porque são muito bem editados e possuem informações que sugerem mudança de comportamento de alguns jogadores, tá? Porém, fontes ouvidas pelo jornal O Globo afirmam que o relatório e os vídeos não são suficientes para provar as acusações de Textor sobre manipulação de resultado, tá? Então, a gente comentou com vocês aí, né, 2 situações. Primeiro que tinha o julgamento dele aí, né, porque ele fez um monte de acusação e não provou, aí ele teve o julgamento lá, que ele podia ser punido, pagar multa e tudo mais. Aí depois ele entregou esses materiais aí, esses vídeos, né, cara, pro STJD, pra polícia, né, que ele entregou na verdade. E, cara, viram que tinha alguma coisa ali que fazia sentido, né, do que ele tava falando, mas não que comprovasse, né, a manipulação de resultado aí. Então, esse julgamento que ele ia ter aí, né, que ele podia ser suspenso aí, né, muitos falam até que ele podia ser banido, acho difícil, mas eles adiaram aí esse julgamento depois que ele entregou esse material. Eles viram que tem alguma coisa ali que faz sentido, porém ainda não o suficiente, né, para poder aí confirmar, né, que é uma manipulação de resultado. Enfim, vamos ver o que vai acontecer em relação a isso. Vamos aguardar as próximas atualizações, os próximos capítulos dessa novela aí, John Textor, né? Até porque, né, um dos jogos que ele citou foi do São Paulo, naquele 5-0 também vergonhoso no ano passado pelo Campeonato Brasileiro, aí, aquele 5-0 lá após Copa do Brasil, tá? Vamos avançando agora e o São Paulo, rapaz, liberou o Nicão para o Atlético Paranaense. Olha aí, informação do Globoesporte.com. O São Paulo liberou o meio-campista Nicão, que será emprestado ao Atlético Paranaense até o fim do ano, quando também acaba o contrato com o tricolor, tá? Então, o Nicão não vai mais jogar pelo São Paulo, tá, rapaziada? O acerto foi feito com rapidez porque a janela de transferências no Brasil para jogadores que atuaram nos estaduais fecha nesta sexta-feira. Ele deve chegar em Curitiba no fim de semana, exatamente. Aquela janela que a gente comentou com vocês, né? São Paulo estava de olho aí. Tem a janela aí do dia 1º de abril até o dia 19, né? Hoje é dia 19, sexta-feira, o último dia de janela aí para negociar jogadores que atuaram, tá, no campeonato estadual. E o Nicão jogou o estadual pelo São Paulo, então ele pode ser negociado e tá indo aí de volta para o Atlético Paranaense, né? Tinha que ser negociação rápida ali, porque a janela fecha hoje. O Nicão foi um pedido de Cuca ao departamento de futebol do Atlético Paranaense. Ele já havia entrado na mira do Furacão no início do ano, mas o técnico Thiago Carpim, demitido nesta quinta-feira, optou por utilizá-lo. Olha só que doideira. O Atlético já queria no começo do ano, mas São Paulo não negociou porque o Carpim tinha chegado e falou que queria contar com o Nicão, né? Aí depois, no mesmo dia que o Carpim é demitido, o Nicão vai junto. Doideira isso aí. Coincidência, será? Enfim, sem jogar desde fevereiro, Nicão fez 6 partidas no ano. Em março teve uma tendinite de Aquiles bilateral e perdeu alguns jogos da equipe. Nesse momento, ele vinha treinando no CT, né, rapaziada? Tá aí, ó. Então tá aí, né, o contrato dele com o São Paulo já acaba desse ano e ele vai ser emprestado até o final do ano. Resumindo, ele vai para o Atlético, vai ficar até o final do ano, aí automaticamente já acaba o contrato com o São Paulo, né? Então a gente não vai ver mais o Nicão aí com a camisa do São Paulo, ele não joga mais pelo tricolor
aí, né? Cara, assim, eu não acho, tá? Ele, o jogador, nossa, que o Nicão é horrível, que não sei o que, como algumas pessoas falam, eu discordo completamente, tá? Eu acho ele bom jogador aí. Ele jogou a vida dele inteira bem no Atlético Paranaense, verdade que não deu certo no São Paulo e também não deu certo no Cruzeiro, né? Só jogou bem no Atlético Paranaense. Inclusive o Atlético tem essas peculiaridades, tem jogador que só joga lá e não consegue jogar mais em lugar nenhum, um negócio inacreditável. Tu vê o Pablo jogou pra caramba lá, né? Flamengo queria, São Paulo queria, veio pro São Paulo, foi um fiasco, voltou para tava jogando pra cacete. Toda hora o Pablo faz gol aqui, faz gol lá, o cara mas tem gol pra cacete lá no Atlético, porque tem jogador que só joga lá, né? Eu acho ele bom jogador, acho que para ser uma opção de banco, evidentemente que ele não vai ser titular porque tem jogadores melhores que eles aí, né? Apesar que ele foi titular na Supercopa, que o São Paulo foi campeão, né? Mas ele como opção de banco, tá, cara? Para compor ali um elenco, para ser uma opção de banco de reserva, eu acho uma boa, né? Mas ele começou aí a jogar alguns jogos esse ano, aí se machucou, né, cara? Aí agora o Carpini foi demitido, ele que pediu para ficar com o Nicão, aí já que o Carpini foi demitido, né, o Atlético voltou atrás aí e tá acertando a contratação aí do Nicão. A gente não tem informação de valor, né, rapaz? O São Paulo vai receber alguma coisa aí por ter antecipado, né? Porque ele ficaria livre no final do ano, né? Mas o São Paulo liberou agora ele para o Atlético. Não sei se vai receber alguma coisa, aqui na informação do GE não tem nada relacionado a isso, né? Valor aí, né? Enfim. Bom, vamos agora avançando e vamos falar sobre o novo técnico, rapaz. Vamos lá, primeira informação aí, ó, do André Hernan. São Paulo abre conversas com o técnico argentino, algoz do clube em 2023. O São Paulo mira em Luiz Zubeldia para ser o treinador do clube e já conversa com o argentino. É a segunda vez que ele é cotado para assumir o tricolor. Antes de acertar com o Carpini, o São Paulo chegou a entrevistar o técnico numa reunião por vídeo, mas acabou optando por contratar o brasileiro, que foi demitido hoje, no caso ontem, né? O Muricy Ramalho deu entrevista lá pra CNN lá no Benja e falou que o São Paulo foi lá conversar com ele, né? Ele junto com o empresário meteu a mala, né? Disse que foi, deu uma esnobada. O Muricy falou que ele era um mala, né? No programa do Benja, falou ele é um mala. Foi isso que o Muricy falou aí, né? Aí, ó, Luiz Zubeldia tem sobre a mesa algumas propostas do futebol árabe. Porém, conforme apurei com pessoas próximas a ele, a preferência do treinador é de acertar com o São Paulo. A informação aí do André Hernan, o Zubeldia está livre no mercado e ele tem outras propostas na mesa aí, porém ele vai dar preferência para o São Paulo. Inclusive, nos últimos dias, semana passada agora, né, tem muito tempo não, poucos dias atrás, ele recusou uma proposta do São Lourenço, né? São Lourenço está na Libertadores aí, no grupo do Palmeiras, lá, fez proposta para o Zubeldia e ele recusou, né? No ano passado, o Zubeldia eliminou o São Paulo na Copa Sul-Americana, dirigindo a LDU do Equador, né, rapaziada? O desempenho da equipe dele foi elogiado e ele passou a ser acompanhado mais de perto. Zubeldia é jovem, tem 43 anos, começou a carreira de técnico no Lanús e depois rodou pela América do Sul. Em 2017 foi técnico do Alavés da Espanha, né, rapaz? Então tá aí, né? O São Paulo tá conversando aí com o Luiz Zubeldia, voltou aí a conversar com ele e ele tá dando preferência para o São Paulo. Essa foi a informação que o André Hernan deu ontem e logo depois, umas 2 horas aí depois, né? Essa notícia que o André Hernan soltou foi umas 8 horas da noite ontem e depois, ó, vou pegar até o horário aqui, ó, às 10h10 da noite, o André Hernan atualizou. Zubeldia e São Paulo avançando bem, tá? Ele já atualizando aí já o estágio dessa negociação de que tá avançando, tá? As negociações aí com o Zubeldia estão avançadas e a tendência, né? Não dá para confirmar isso, dá para confirmar quando tiver, né? A famosa tinta no papel. Aí pode cravar, mas por enquanto, né? A tendência é de que o novo técnico do São Paulo seja o Luiz Zubeldia, ex-técnico aí da LDU. A gente comentou que ele eliminou o São Paulo no passo na Sul-Americana e eliminou também em 2020 quando estava no Lanús, né? São Paulo estava na Libertadores de 2020, foi eliminado na fase de grupos, foi para a Sul-Americana, na primeira fase do mata-mata sul-americano, São Paulo entrou, pegou o Lanús. Lá perdeu de 3-2 e no Morumbi ganhou de 4-3, né? Mas tinha aquele critério de gol fora de casa. Aí foi o Lanús passou. Aí ele já eliminou o São Paulo 2 vezes. Sul-Americano. Aí o que acontece, rapaziada? Ano passado, né, ele foi campeão aí do campeonato equatoriano pela LDU e também pela Copa Sul-Americana, né? Eliminou o São Paulo, se eu não me engano, eliminou o Botafogo também e foi campeão contra o Fortaleza. Em 2023,
tá? O Zubeldia na LDU. 46 jogos, 25 vitórias, 15 empates e somente 6 derrotas. 65% de aproveitamento, muito bom. O time dele fez 74 gols e sofreu 30, tá? E conquistou 2 títulos, que é o campeonato equatoriano e também a Sul-Americana. Então, evidentemente que LDU e São Paulo tem uma diferença grande, né? Mas lá ele foi muito bem aí, tá, rapaz? E o que acontece? Ontem, tá aí, o Caio Alves lá no X, ele fez um post, né, cara, falando mais aí sobre como é o jeito do Luiz Zubeldia jogar, porque imagino que, né, como eu e a grande maioria não acompanha o campeonato equatoriano, LDU aí e tudo mais, né, mais os jogos ali que tem contra times brasileiros. Aí o Caio Alves fez uma análise aqui, ó, vamos dar um resumão aqui, ó. Se engana quem pensa que, comparado ao antigo treinador, o São Paulo vai alterar muitas dinâmicas coletivas e abordagem com bola ao contratar Luiz Zubeldia. As equipes de Luiz Zubeldia possuem pilares e mecanismos inegociáveis. Em estrutura posicional, prioriza o ataque com poucos toques, parecido com Carpini, né? Conduzido por baixo ou buscando atletas pelo alto. É vertical e ganha muitos metros em poucos segundos, tá, rapaz? Tá aí o Caio Alves falando, né, dando aí, faz uma análise aí, um resumo, né, sobre o Luiz Zubeldia, e ele é bem parecido com o Carpini, né, o cara mais vertical aí, quer chegar na área do adversário com mais velocidade, pro alto, aí tudo mais, ó. Os extremos, que são os jogadores de lado, são fundamentais em sua proposta. Isso porque inversões são constantemente realizadas. A busca pelo corredor oposto com pontas oferecendo amplitude e apostando em duelos pessoais. É frequente, mas ainda quando o adversário está em fase defensiva, organizado em seu próprio campo. Tá, rapaziada? Tá, então o Caio, né, fazendo a análise aí. É um jogo semelhante ao do Carpini, tá? Então a gente vai ver uma diferença tão grande aí não. Pelo menos ali, né, em base de jogo aí, vai ser bem parecido com os jogadores que estavam fazendo com o Carpini. Não vai mudar muito com o Luiz Zubeldia não. Isso, evidentemente, se confirmando, né, a contratação aí do Zubeldia, né, que tá avançado, mas não tá fechado aí ainda não, né? Não é um estilo de jogo que me agrada muito não, tá? Ser bem sincero para vocês aí, né? Eu gosto de um jogo mais de construção pelo meu campo, de posse de bola, de aproximação, de triangulação, troca de passe, como é o estilo do Dorival Júnior, né? Que foi o técnico que mais deu certo no São Paulo nos últimos anos aí, ganhando a Copa do Brasil. Eu gosto daquele estilo, desse estilo aqui do Carpini, do Zubeldia. Eu não sou muito fã não, mas cara, assim, é aquela questão que a gente comentou com vocês, cara, dos treinadores aí que tinha no mercado, eu acho que o que mais, como é que eu posso falar, cara, mais tinha chance de dar certo, que você diminui o risco aí, era o Luiz Zubeldia, né? Ele tá livre no mercado, vem de um bom momento, foi muito bem lá na LDU, tá livre aí, é o atual campeão da Sul-Americana, enfrentou o São Paulo recentemente, enfrentou o Botafogo, o Fortaleza, então ele conhece os times brasileiros, conhece o futebol brasileiro, conhece o São Paulo, até porque alguns meses ele estava enfrentando o São Paulo, ele estava analisando o São Paulo lá para jogar contra o São Paulo, então ele conhece, né? A gente vai jogar uma Libertadores da América, que semana que vem já tem jogo decisivo. Ele sabe o que é jogar com o Barcelona. Se eu não estou enganado, inclusive, né? Depois eu vou confirmar, mais tarde a gente fala sobre isso. Se eu não estou enganado, ele treinou, tá? Já foi técnico do Barcelona de Guayaquil, se eu não estou maluco, né? Vou confirmar depois isso aí. Então, cara, a gente vai jogar lá. Ele sabe o estádio, a torcida, o clima, o jeito de jogar. Ele conhece tudo, cara. Ele sabe que a gente vai enfrentar na Copa Libertadores, né? Você vai pegar, por exemplo, a galera queria muito o Pedro Martins. Cara, até o Pedro Martins chegar aqui, entender como funciona o calendário, Libertadores, entender o que é um clássico, né? Até o cara entender tudo isso, irmão, a temporada já vai pro ralo, né? Pode ser o cara chega aqui, irmão, faça um trabalho, né? Sei lá, um Carvalhal, um Pedro Martins, chega aqui, faz o trabalho dê certo? Pode, mas é raro isso acontecer, né? Eu acho que de todos os nomes que o São Paulo foi atrás aí, foi especulado, o que tem menos risco de dar errado é o Zubeldia, né? Por tudo isso aí que eu já falei dele, conheceu o São Paulo, futebol brasileiro, Libertadores e tudo mais, né? Então acho que de todos que tem aí, a aposta menos arriscada é a do Zubeldia, que também é uma aposta, a gente não sabe se vai dar certo ou vai dar errado, mas acho que é a que tem menos risco, né? De todos que tem aí, né? Enfim, vamos ver. Tendência é que tem um desfecho e selar o acordo ainda hoje, nessa sexta-feira. Vamos aguardar, mais tarde estamos de volta. Beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu. Tamo junto e saudações tricolores.